componente interativa da apresentação em que eu gostava de vos conhecer um bocadinho melhor a todos. E tenho aqui um link para partilhar e vou partilhá-lo aqui no chat para começarmos. Esta aplicação eu também vou pôr um código de QR na apresentação, portanto com os vossos telemóveis também podem escanear o código e votar com os telemóveis, está bem? Qualquer das formas tem aqui as duas opções. Acabei de enviar o link para o Vivox, que é a nossa aplicação de live polling. Então, eu queria começar, se calhar, por desejar a todos uma excelente tarde e agradecer por terem escolhido fazer este pequeno seminário connosco. Eu gostava que a sessão fosse o mais interativa possível, eu por isso pedi à Academia que vos desse meios para instalar o Power BI nas vossas máquinas. E quem quiser pode ir acompanhando e replicando o que vamos treinar hoje aqui. Eu escolhi fazer uma apresentação simples, porque o Power BI é uma aplicação, é um sistema, uma solução extraordinariamente complexa. Portanto, acho que é melhor começarmos com baby steps, diria eu. O meu nome é Vasco Henriques, eu trabalho para um cliente da Obey que se chama Reckitt Benckiser, é uma multinacional britânica com ligações aos Países Baixos também. São uma multinacional de retalho de produtos de consumo, higiene e casa, e a equipa da qual eu faço parte é uma equipa de Business Intelligence e Analytics, e, portanto, contactamos diariamente com esta ferramenta e, para além dela, uma plataforma enorme de Big Data sobre a qual estamos responsáveis a gestão e as modificações dessa plataforma de Big Data. Processamos dezenas de terabytes de dados por dia e portanto, imaginam que com dados dessa dimensão precisamos de uma ferramenta apropriada para os processar e depois eventualmente para os disponibilizar. A escolha deste título vai ser explicada ao longo da apresentação e, portanto, eu queria começar apenas por vos explicar um bocadinho os vários pontos que vamos passar hoje. Eu apontei para que a parte da apresentação em si durasse aproximadamente 1 hora e depois deixaríamos meia hora para fazermos um Q&A em que toda a gente pode fazer perguntas, lançar desafios e eventualmente até algum use case que tenham passado e que tenham tido alguma dificuldade, para percebermos também um bocadinho o que é os desafios de quem está a participar. Vou começar por fazer o tal quiz de que falei. É um quiz em que todos vão votar e vamos perceber mais ou menos o que é a moda em termos de hábitos de reporting. Depois vou introduzir o conceito de Business Intelligence, explicar o que é que seriam workflows típicos de Business Intelligence sem utilizar o Power BI e apresentar o Power BI como uma solução integrada a esses desafios e workflows. Depois vamos fazer um demo pequeno de 15 minutos em que vamos dar os primeiros passos no Power BI, fazer as coisas que serão mais comuns de se fazerem para aqueles que são iniciantes. Depois vou decompor a aplicação em 3 grandes pontos: a parte da aquisição de dados, a parte da modelagem, a parte da visualização de dados. E, por fim, dar-vos um exemplo daquilo que é um dashboard completamente automático, em que quem está a construir os relatórios não tem que se preocupar com absolutamente nada, excepto a parte dos visuais, que é a parte que muitas pessoas preferem, e eu também, preocupar-se. Pronto, portanto, este é o nosso caminho de hoje. Como eu disse, tem aqui um código de QR, eu vou dar assim 30 segundos a 1 minuto para escanearem e terem as vossas aplicações no telemóvel, se preferirem utilizar o telemóvel, e depois vou abrir as 2 perguntas que tenho para vos fazer e depois peço-vos que votem e vamos ver os resultados logo ao vivo. Pronto, portanto só aqui uns 30 segundos a 1 minuto para escanearem o código. O código vai aparecer nas perguntas também, portanto podem ir escaneando se estiverem atrasados, está bem? 30 segundos.
Muito bem. Passaram 30 segundos, eu ainda vou ter que ativar o sistema, portanto, temos aqui a nossa primeira pergunta, que vou-vos pedir que hão de ter já, a certa altura, a opção de votar nos vossos telemóveis ou computadores. Neste momento há 44 pessoas dentro do sistema de votos. Podem ir entrando à medida que vos der mais jeito, e quem quiser ir votando está à vontade. Eu vou vendo aqui o número de respostas e damos um limite de 2 minutos para votarem. A pergunta que se faz é com que frequência é que é necessário no vosso dia-a-dia ou no vosso cotidiano de criarem relatórios. E o que é que são relatórios aqui? São elementos que mostram dados a alguém com o objetivo de deduzir ou criar inteligência nova ao negócio ou ao vosso trabalho com base em dados que vos são fornecidos, não é? Portanto, o relatório clássico de Excel ou de PowerPoint ou o que quiserem, até mesmo em formato físico, não é? Muita gente ainda utiliza relatórios em formato físico. Portanto, a minha pergunta é, portanto, com que frequência é que o fazem? Se é uma vez por dia ou uma vez por semana, etc. Neste momento há 35 pessoas que já votaram, em 43. Vamos dar mais 30 segundos. Muito bem. Parece que temos aqui, vamos fechar a nossa votação e vamos ver os resultados. Temos 37 pessoas que já votaram. Muito bem, vamos lá. Poll fechada. Muito bem, temos aqui resultados interessantes. Portanto, quase um terço das pessoas que estão connosco hoje precisam de criar relatórios uma vez por semana. E depois o restante distribuição é bastante normal. Poucas pessoas precisam de criar relatórios mais do que uma vez por dia e por isso estou-vos muito grato, porque de facto não é boa ideia. Portanto, temos uma audiência bastante com alguma necessidade de criar relatórios e, portanto, provavelmente a minha próxima pergunta terá uma resposta bastante famosa, que é: que método é que utilizam para criar relatórios? Mais uma vez vamos começar a votar e temos ainda 41 pessoas em sessão. Que aplicação é que usam ou que meio é que usam? Podem escolher até 3, de 1 a 3, os mais frequentes, e depois os resultados serão por utilizador, ou seja, cada utilizador terá um voto em cada um dos 3 que escolheu. Aqui há o outro, que se houverem muitos votos no outro, na altura em que tivermos perguntas e respostas, eu estarei bastante curioso de saber que outros meios é que utilizam. E temos, claro, os meios físicos, que têm ainda muita razão de ser para certos contextos, e portanto tomei a liberdade de os pôr aqui
porque penso que são bastante importantes. Só assim mais 30 segundos para certificarmos de que toda a gente vota. Muito bem. Temos aqui aproximadamente 1 minuto já. Só assim mais 10 segundinhos e vou fechar. Cá vamos nós. Fechando. E cá estão as nossas respostas. Portanto, temos aqui 2 grandes vencedores, que são, na minha opinião, os mais evidentes. O PowerPoint, em alguns contextos, será certamente uma excelente forma de nós olharmos para gráficos. Como podem ver, estou a utilizar um PowerPoint precisamente para visualizarmos gráficos neste momento. O Excel continua a ser o rei de todos, e disso falaremos mais tarde. E ainda se vê o pessoal a utilizar o Word, o Tableau e o Power BI ainda com pouca adesão. O Power BI mais do que estava à espera, para ser sincero. Portanto, é bom, quer dizer que já há aqui algum pessoal com contacto com o Power BI, e quase 25% de votos em outro. Portanto, no momento em que fizermos um Q&A, vou querer saber que outros meios utilizam, porque isso é, sem dúvida, bom partilharem. E agora vamos falar um bocadinho de Business Intelligence. Business Intelligence, o que é e porquê Business Intelligence, não é? Vou começar por assumir como verdade que todas as empresas precisam de informação para poderem decidir como operar, não é? Isso é o nosso axioma é esse, porque questionar isso será questionar a própria necessidade de existirem relatórios, não é? E a proposta que eu vos vou dar aqui é que o Business Intelligence, o propósito do Business Intelligence é facilitar essa mesma análise na perspectiva das pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão. Não das pessoas que estão a construir relatórios, mas das pessoas que estão envolvidas na tomada de decisão. E isso, na opinião de alguns, inclusive é a minha, torna o negócio mais ágil, mais autoconsciente, com mais noção dos seus limites e mais imperturbável. Pronto, e tenho aqui 2 empresas e o mundo externo, e vou-vos dar duas formas de operar. A primeira é a empresa A. A empresa A terá um conjunto de pessoas envolvidas em tomadas de decisão nos vários departamentos, não é? Muitas vezes juntam-se para tomarem decisões em conjunto, e muitas vezes, sem Business Intelligence, são os próprios decisores que vão pedir informação a cada um dos departamentos da empresa para eles próprios tomarem decisões com base nessa informação. E isto é uma coisa que tipicamente acontece por palavra, por e-mail ou por outro tipo de meios de comunicação assíncronos, ou seja, não há propriamente um momento em que os dados todos de cada um dos departamentos chegam aos decisores diretamente e ao mesmo tempo. Este é o caso da empresa A. O caso da empresa B é: a empresa B tem um departamento de Business Intelligence. Esse departamento de Business Intelligence comunica com cada um dos departamentos periféricos e externos a Business Intelligence e arranja forma de extrair dados e informações de forma automática de cada um dos departamentos, agregar, persistir, transformar e depois entregar relatórios aos decisores. Relatórios esses que podem ser dados crus, como muitas vezes acontece, ou visuais interativos, para que os próprios decisores possam modificar a forma como pensam nos dados, sem que nós, os Business Intelligence e os Business Analysts, tenham que estar envolvidos. Pronto. Portanto, o paradigma A é o paradigma sem Business Intelligence e o paradigma B é o paradigma com Business Intelligence. E convido-vos a pensarem nas vantagens que isto tem, sem que, obviamente, não vamos falar delas. Portanto, como vimos há bocado,
temos uma equipa de Business Analysts ou uma equipa de Business Intelligence tradicional e, tipicamente, essas equipas, até hoje, mesmo quando as empresas têm departamentos de Business Intelligence, têm um brinquedo favorito, têm uma aplicação favorita, o Excel, não é? Toda a gente sabe que isto ainda é, e como vimos na nossa votação, isto ainda é a ferramenta predileta para fazer não só visualização, relatórios e o que for, como também para editar e gerar dados. Mas, no contexto de criar relatórios e de estar na presença dos decisores, nem sempre é a ferramenta indicada. E este é o postulado que vos trago hoje. Porquê? Porque um Excel, tipicamente, o que acontece é o Business Analyst recebe um Excel, muitas vezes nem sabem de onde é que ele vem, e tem lá uma tabela, e o objetivo é, uma tabela ou várias, chegar a um visual pedido pelos tais decisores, que depois terá que apresentar. Isto é o trabalho clássico de um Business Analyst que entra numa grande consultora ou numa grande empresa e tem que fazer relatórios para o pessoal financeiro, o pessoal C-level, quem for. Mas há aqui uma componente neste diagrama que está em falta, que é de onde é que vêm as tabelas que esses Business Analysts recebem. Muitas vezes as pessoas recebem essas tabelas e não sabem de onde é que os dados vêm, e tem que haver um segundo elemento, ou um terceiro elemento nesta nossa conversa, que vai extrair os dados e disponibilizá-los em Excel para o Business Analyst fazer os seus relatórios no Excel. Pronto. Mas, mais uma vez, o Business Analyst não faz a mínima ideia de onde é que esses dados vêm. Vêm de uma base de dados, vêm de um fecheiro, vêm de uma página web partilhada da empresa. São dados externos? Será que vêm de alguma fonte específica? Pronto. Portanto, há aqui uma dúvida a responder, que é as fontes e o processo de extração dos dados para que se possa criar o relatório. Muitas vezes as fontes têm mais do que só uma tabela, têm várias. Não é? As bases de dados tipicamente têm informação sobre, numa empresa de vendas, têm informação sobre os clientes da empresa, os produtos que a empresa vende, etc. Ou então podem ter mesmo ficheiros com, como é que se chama? Recibos ou faturas em que se vê mesmo o processo de atividade de vendas da empresa e, portanto, serão ficheiros mais do que propriamente uma base de dados. Nas empresas mais tradicionais isso ainda acontece, inclusive na RB onde eu trabalho, ainda há muitos países que utilizam esse método. Mas quando há várias tabelas, tem que se relacionar essas tabelas, não é? Portanto, uma venda acontece entre um cliente e a empresa para um determinado produto. O cliente pode ter sofrido essa venda porque viu um anúncio, portanto, temos aqui várias tabelas que temos que ligar e fazer o processo de modelagem é exatamente isso. Isto pode ser feito no Excel, by the way, mas não é o mais fácil. E mais uma vez, teríamos que chegar a um visual a partir daí. Visual esse que, tipicamente, no Excel ou noutro qualquer, tipicamente tem vários tipos, existem vários tipos de visuais, dependendo do tipo de dados que estamos a falar. E com base nas tabelas à esquerda que vêm, temos cliques por venda, vendas por faixa etária. Se tivermos a idade dos nossos clientes, conseguimos saber isso. Com base nas vendas e nos nossos COGS, conseguimos saber as nossas despesas operacionais e quais é que são os custos fixos, etc. Portanto, isso é tudo visuais que podemos apresentar num relatório ou, mais especificamente, num dashboard, e vários dashboards formalmente constituem um relatório, ok? Portanto, um dashboard contém vários visuais, um relatório poderá conter vários dashboards e esses relatórios têm que ser entregues ou via um e-mail, ou via uma apresentação de PowerPoint, ou mesmo na web, serem consultados na web. Pronto. Portanto, temos aqui 4 passinhos. Temos extração dos dados, modelação, desenhar os visuais e servir os visuais, sob a forma de dashboards e relatórios, aos decisores de negócio, ok? Na verdade, ainda há mais alguns processos que uma equipa de BI sem o Power BI tem que fazer à mão. Para além de extrair, muitas vezes tem que transformar e conformar os dados para que fiquem limpos, modelagem outra vez, desenhar outra vez, planear a entrega dos relatórios,
Esse é outro grande desafio. E servir os relatórios no método de entrega que foi decidido. Pronto, portanto, estes são os nossos 6 passos de uma equipa de Business Intelligence que tem que fazer tudo sozinha e apenas chegar ao relatório final. Mas o que eu tenho hoje para vos dizer é que há uma ferramenta que faz precisamente isso tudo. Extrai os dados, transforma-os, modela-os, faz o design dos visuais, planeia a entrega dos relatórios e entrega os relatórios automaticamente. Portanto, isto são as 6 funções principais do Power BI. A maior parte das pessoas conhece as 2 do meio e não conhece as 2 das pontas. Conhece a capacidade de relacionar tabelas, conhece a capacidade de desenhar visuais, mas não sabe que é possível distribuí-los e não sabe que é possível extrair de fontes diferentes e transformar. E isto leva-nos ao nosso primeiro tema muito simples, ok? Vamos começar com algo mesmo bastante simples. Eu tenho um fecheiro aqui no meu computador que vou mostrar. Ora bem, onde é que ele está? Está no meu desktop, portanto, cá está ele. Vou abri-lo com o Excel. Isto seria o clássico trabalho de uma pessoa que pela primeira vez na vida entrou no Power BI. Tenho um fecheiro de Excel com vendas ou com atividade, com algum tipo de facto, e quero apresentá-lo a alguém com visuais interativos. Isto provavelmente cobrirá 40% a 50% do trabalho mais comum com o Power BI. Okay? Este fecheiro tem dados de vendas, descontos, unidades vendidas, etc., por produto, por país, por segmento de mercado e por banda de desconto do produto. Isto é um conceito que nem toda a gente está particularmente habituado, mas é o exemplo clássico, é o exemplo que é apresentado pela Microsoft como sendo o exemplo de iniciação e, portanto, vamos utilizá-lo, está bem? Eu partilhei convosco um executável para instalar no Power BI, não sei se alguém já o fez, mas vou-vos pedir que agora abram o vosso Power BI e tentem acompanhar o processo comigo para podermos testar juntos isto tudo. A primeira coisa que acontece quando abrem o Power BI, não sei se sabem, é esta janelinha aqui. Atenção que o meu Power BI, por defeito, abre noutro ecrã que eu tenho e, portanto, muitos de vós verão a janela principal do Power BI por baixo desta amarelinha, está bem? E o que eu vou pedir que façam é que carreguem aqui no Get Data. Não sei se eu partilhei este fecheiro, mas vou partilhar. Já agora, só para ficarem com ele. Onde é que isto está? Está aqui. E vou adicionar aqui um attachment. Para poderem ir acompanhando também. Pronto, cá está. Enviado. Portanto, agora devem conseguir fazer o mesmo que eu. Portanto, mais uma vez vou-vos pedir que vão aqui ao Get Data, que é a forma mais simples, não a única, mas a mais simples de irem buscar dados e depois dão-vos várias fontes de dados possíveis. Se alguém tiver dúvidas, já agora, por favor, levanta a mão que eu estou com aqui o webinar aberto, portanto podemos ir esclarecendo dúvidas também. E vou-vos pedir que escolham a fonte de Excel, cliquem no Connect, escolham o fecheiro que nós temos aqui e carreguem no Open. Se isto vos acontecer é porque têm o fecheiro aberto no Excel, eu vou fechá-lo e vou tentar abrir outra vez. Nem todas as máquinas precisam disto. Entretanto, temos uma dúvida da Cristiana Silva Duarte. Cristiana. Olá, boa tarde. Era Alô, para informar que eu não estou a conseguir aceder ao chat, não sei se sou a única, ok. mas não consigo visualizar. Muito bem. Então, Comigo passa-se o mesmo. Boa tarde. olá. Olá, boa Tudo tarde. bem? Consigo ver o chat. Também. Não sei. O chat, não sei se estiverem na versão online, Pois, eu estou na versão a do interface PC. do usuário é um bocadinho diferente da que eu tenho aqui. Não sei se conseguem ver a minha janela, mas o chat está aqui em cima, nesta bolinha de conversa. Muito bem, então se calhar o que eu faço é enviar um e-mail a todos com este fecheiro. Eu tenho aqui como responder e adicionar o attachment.
depois podemos ir acompanhando. Já agora, este seminário está a ser gravado, portanto, se quiserem revisitar cada um dos temas que vamos ver, eu peço que depois também peçam que vos enviem a dita gravação para os vossos e-mails, está bem? Vou enviar o e-mail agora. Ora bem, enviado. O Excel é relativamente pequeno, portanto não há de haver problema. Vejam só se conseguem, senão eu farei por dar o exemplo isoladamente e partilhar a posteriori o Excel convosco, está bem? Se alguém puder confirmar que já recebeu o meu e-mail. Já recebi. Já recebi. Muito bem, obrigado. Ok, portanto estou aqui a ver que há isto é um problema de eu estar na minha máquina da DRB. Segurança a funcionar bem, que bom. Muito bem, então como é que eu vou fazer isto? Vou fazer assim. Já sei. Vou tentar partilhar por aqui outra vez. Quem quiser. Em teoria isto deve funcionar porque é uma cópia. Vamos experimentar assim. Ora, temos aqui uma dúvida. Não. A Ana Oliveira tinha uma dúvida, mas se calhar já não tem. Já consegui resolver, mas obrigada. Muito bem. Muito bem. Olhem, eu de qualquer das formas vou avançando e se em algum momento Miriam Pinheiro, se for preciso, depois a posteriori eu partilhar o fecheiro via e-mail novamente ou pela academia, fazemos assim, está bem? Que é para não perdermos mais tempo. E eu darei o exemplo aqui. Portanto, depois de escolherem o fecheiro de Excel, vai-vos aparecer aqui esta janela em que tem a folha. Ops, ok, vamos lá outra vez do início, porque é mais fácil, portanto. Get Data, outra vez, Excel, vai pedir para escolhermos o Excel. Cá está ele. E agora já vos posso mostrar até a janela de fundo. Cá estamos nós. Aqui no Excel tem duas opções. A própria tabela de Financials ou a worksheet toda. Neste caso não há qualquer tipo de diferença. Eu vou escolher a Financials porque estou mais habituado a trabalhar com tabelas e não com worksheets. Pronto. E agora, se virem, ele vai criar uma ligação ao fecheiro de Excel. Eu não preciso tocar no fecheiro de Excel. E à direita tenho todas as colunas que me apareciam no fecheiro de Excel, aqui. Inclusive é uma coluna de data e posso imediatamente começar a trabalhar nos meus visuais. Mas eu queria mostrar-vos que aqui do lado esquerdo temos outras opções, nomeadamente possibilidade de vermos as relações se tivermos mais do que uma tabela, já lá vamos, e de vermos a própria tabela em si, que aqui a temos. Lá está, mais uma vez, segmento, país, produto, banda de desconto, unidades vendidas, custo de produção, preço de venda, etc. Portanto, temos os preços unitários, temos as unidades vendidas, etc, etc, etc. E aqui vamos criar os nossos primeiros visuais. Como é que isso se faz? Vamos pensar que queremos ver, ao longo dos vários dias de vendas, qual é que é o nosso total de unidades vendidas, por exemplo. Temos aqui as nossas visualizações possíveis em cima à direita. Tipicamente, quando falamos de vendas de unidades de venda ou de quantidade vendida por ordem de tempo, eu prefiro utilizar um gráfico de barras do que um gráfico de linhas, mas também depende muito daquilo que é a cardinalidade dos nossos dados. Ou seja, se tivermos muitos dados de vários tipos de fontes diferentes, tipicamente há quem prefira começar com uma tabela ou com um pivô. Okay? Há muitas pessoas que estão habituadas, porque vêm do Excel, de introduzir o pivô, e podemos, aliás, fazer isso. Temos aqui um pivô e eu vou puxar a data para as linhas, vou alterar o tipo de dados, em vez de ter uma hierarquia, vou pôr os dados mesmo crus e tenho aqui as datas todas. Neste caso só temos basicamente um mês de dados e depois vou pôr o produto nas colunas e as unidades vendidas nos valores. Pronto. E temos o nosso pivô clássico do Excel, que no Excel seria Insert Pivot Table, não é? Aqui é uma matriz em que as linhas são as datas
E muitas vezes as pessoas, os business analysts começam por aqui, começam pelo pivô, não é? Também podemos ver os dados em tabela crua, mas para isso temos o Excel. Também temos a opção aqui de Table. Se eu clicar no Table, estão aqui as vendas totais por produto por dia. Pronto. Mas o que a gente quer ver é tipicamente as vendas por data, no eixo horizontal, e por produto no eixo vertical, algo do género. E, portanto, imediatamente temos um visual, um gráfico de barras, em que temos as nossas unidades vendidas por produto. Posso, por exemplo, também ir buscar um mapa, por exemplo, este mapa aqui, que é o mapa nativo do Power BI, e vou pôr na nossa localização o país. Vou fazer aqui uma correção. Se eu um I com acento no Power BI não vai correr bem, porque o meu Power BI está em inglês. Se o vosso estiver em português não há problema nenhum. E depois vou pôr no tamanho das bolinhas, portanto, aparentemente temos vendas no Canadá, no México, nos Estados Unidos, em França e na Alemanha. E vou pôr aqui, por exemplo, no tamanho do círculo, o número de unidades vendidas. E imediatamente quem é o decisor do negócio percebe onde é que há excesso ou falta. Quando normalizado, podemos até normalizar a população, mas isso depois teríamos que ir buscar uma segunda tabela de dados populacionais, para juntar e fazer a normalização. Pronto, depois mais à frente vamos falar dos visuais mais comuns, mas para esta demonstração eu queria chegar a importar um Excel e a fazer 1 ou 2 visuais para estarem mais ou menos habituados ao ambiente, ok? Mais uma vez, para sumarizar, Get Data. Se eu carregar no Get Data, ele pergunta-me de onde. Temos várias fontes possíveis. O Excel será a primeira e a mais frequente. Aparece uma tabela aqui à direita, as suas colunas, e depois temos métricas e atributos que podemos puxar para o lado das visualizações para criar os nossos visuais, está bem? Eu gostava de me poder focar na parte do design da coisa. Seria para uma segunda sessão, porque a parte do design é todo um tema um bocadinho diferente e um bocadinho mais subjetivo. Pronto, portanto, chegamos ao nosso Excel, ao nosso Power BI simples. Se quisermos puxar alguma coisa categórica, tipo o produto mais descontado, podemos ir buscar um gráfico de funil e pôr o total descontado nos valores e o produto no grupo. Se precisarmos de normalizar a quantidade de produto vendida, também podemos fazer isso, como criando uma métrica. As métricas criam-se aqui na tabela, nova measure. Nova measure pode ser, por exemplo, igual ao desconto normalizado. Desconto normalizado é igual ao desconto. Aqui, pronto, eu por acaso devia fazer isto de outra forma. Se quiserem fazer uma métrica mesmo bem feitinha, não pode ser por aqui, tem que ser uma coluna. Primeiro, para fazer o desconto por unidade, e agora sim é igual a desconto a dividir por unidades vendidas. Pronto. Aqui temos a nossa coluna calculada, que terá o desconto por unidade, que eu posso substituir pelo desconto para saber qual é que é o produto mais descontado. Pronto. E neste caso é o Paseo. Tipicamente 1585 unidades descontadas. 1585 dólares por unidade descontada. Pronto. Temos aqui um exemplo. Mas casos mais complexos lá chegaremos. Portanto, isto era a primeira demonstração que queria fazer convosco e agora queria passar aos 3 grandes tópicos de funcionalidades do Power BI. O primeiro é a parte da aquisição de dados. E o Power BI, eu não vou ser hiper compreensivo, mas o Power BI consegue adquirir dados de 5 tipos de fontes ou 5 classes de fontes diferentes. A última só é suportada na versão de distribuição online do Power BI. E as outras 4 são suportadas na versão desktop do Power BI, que é a que nós estamos a utilizar aqui, está bem? Primeiro
primeiro classe de fonte, basicamente, é fecheiros. Falámos do Excel em primeiro, mas há fontes um bocadinho mais técnicas, como fecheiros delimitados por vírgulas ou por tabs ou por pipes. Temos o clássico markup e JSON para conseguirmos ver fontes de dados de máquina, não é? As linguagens de markup todas. Conseguimos ler PDFs com alguma dificuldade, mas conseguimos. E conseguimos olhar para pastas e lê-las como se fossem tabelas. Tá bem? Isto é um desafio interessante. Se algum dia quiserem passar por isso, também podemos pensar nesse desafio. Quando temos vários fecheiros, todos dentro da mesma pasta, que têm todos mais ou menos o mesmo formato, conseguimos lê-los todos de uma vez, apontando o Power BI para uma pasta. Pronto. Primeira classe, fecheiros. Segunda classe, bases de dados. Suporta tudo e mais alguma coisa que uma pessoa possa pensar. SQL Server, claro, porque isto é um produto da Microsoft. SAP, Oracle, Exasol e depois as bases de dados não relacionais, tipo MySQL, Hadoop, Spark, tudo e mais alguma coisa. Depois, fontes web. Isto aqui é um bocadinho mais técnico. Suporta fazer ligações com REST APIs, com fontes de SOAP. Suporta ler páginas de HTML como se fossem tabelas. Se as páginas contiverem tabelas, é perfeitamente possível abrir a página diretamente. E ler dados de e-mails do Outlook ou fecheiros do SharePoint diretamente para dentro do Power BI. Na cloud, suporta as principais stacks de cloud, o Azure, claro, porque é uma ferramenta da Microsoft, Google Cloud, portanto, se tiverem uma base de dados no BigQuery ou Dataproc ou algo do género que queiram ligar, também podem. Suporta Databricks, suporta qualquer tipo de storage cloud, principalmente Blob Storage em Azure, porque permite ligar diretamente à storage account e fazer extração de fecheiros e ler esses fecheiros. Isto porquê? Porque podemos querer que os fecheiros sejam automaticamente atualizados e ter o Power BI diretamente a apontar para as suas fontes. Ou seja, em vez de eu estar sempre a ter que fornecer o fecheiro ao Power BI, ele vai buscar o fecheiro à sua fonte, sem ter que me preocupar. Depois temos Synapse, que é uma base de dados distribuída, uma base de dados relacional distribuída, em que o engine principal é o SQL Server. Muitos estarão familiarizados com Redshift, que é mais ou menos a mesma coisa que Synapse, só que a versão no AWS. E, portanto, estes são os tipos de fontes de cloud suportadas e há muitas mais. Eu não posso cobrir todas porque são mesmo muitas. E depois temos aqui esta terceira parte, esta quinta parte, que é bastante interessante, mas que muitos não conhecem. É possível ver dados ao vivo de streaming, ou seja, se eu tiver um stream no YouTube a acontecer em que eu quiser ver quantas pessoas é que estão naquele momento a ver o vídeo que eu estou a fazer streaming, ou quantas pessoas estão a comentar em tempo real, o Power BI consegue se ligar aos serviços da Google e os serviços de streaming, pode ser até mesmo por HTTP diretamente, para receber esses dados e ver ao vivo no dashboard, em tempo real, aquilo que está a passar no objeto em estudo, não é? Pronto, e portanto estas são aqui alguns exemplos de fontes suportadas. No Power BI, se quiserem ver os tipos de fontes diferentes, dentro do Get Data, onde nós tivemos há bocado, temos as fontes distribuídas pelas suas classes. Temos o Excel, temos o CSV, a XML, etc. Depois temos as bases de dados todas. Temos Cloud em Azure. Temos SharePoint, como disse. Está aqui a lista toda. Se alguém tiver algum interesse específico e quiser ver um data source com o qual trabalho, podemos também passar por aí. Por acaso não tenho estado a ver se há alguém com a mão no ar, mas queria ver. Não, está tudo bem. Se tiverem perguntas, por favor, perguntem, está bem? Pronto, portanto, voltando aqui à nossa apresentação, estas são as nossas fontes de exemplo que eu escolhi trazer. Se voltarmos àquele slide anterior em que tínhamos os tais 6 passos que o Power BI permite, há um passo que, na minha opinião, é o passo mais importante, que é o passo da modelagem. Mas isto tem uma premissa, que é que a nossa fonte de dados tem mais do que uma tabela. Se eu for uma grande empresa e tiver
uma base de dados ou uma fonte que tem informações sobre a minha atividade de negócio, provavelmente terei várias tabelas. Uma tabela que me dá a lista de clientes, uma tabela que me dá as vendas, uma tabela que me dá anúncios. E eu quero usar este exemplo aqui para fazer uma distinção muito importante. Quem quer que desenhe um relatório no Power BI ou um relatório em qualquer sítio, é sempre importante, pensarmos em tabelas diferentes, com informações diferentes, e depois classificarmos essas tabelas. E, portanto, eu primeiro vou fazer um exercício sozinho e depois vou dar um segundo exemplo para fazermos todos juntos, em que eu quero dividir estas 5 tabelas que tenho aqui, a tabela com informação de cada cliente, uma tabela com informação de vendas entre clientes e que produtos é que são vendidos, onde é que são vendidos, em que lojas, e depois tenho uma tabela que me dirá as páginas no site da minha empresa de sapatos, que é o exemplo que eu queria dar aqui, que as pessoas visualizaram, que os nossos clientes visualizaram, está bem? Pronto, portanto, eu quero dividir isto em 2 classes. Estão aqui as 2 classes. Tabelas que representam apenas atributos sobre a minha atividade e tabelas que representam medições e observações concretas sobre a minha atividade. Ok? Este primeiro exemplo eu vou fazê-lo sozinho para perceberem qual é o exercício aqui a fazer, porque este exercício permite-nos depois saber fazer as ligações no Power BI entre tabelas, está bem? Isto é a parte da modelagem de que eu estou a falar no início. Há tabelas que dizem apenas atributos sobre as minhas observações. Por exemplo, o cliente é apenas um atributo da minha observação. A minha observação é o que é que eu vendi? Vendi o quê? A quem? Não é? Vendi o quê? Que produto? A quem? A um cliente. Onde é que vendi? Lojas. Portanto, isto são tudo atributos da venda. E, portanto, a tabela de clientes, a primeira que temos aqui, é uma tabela de atributos. A definição formal disto é uma dimensão, chama-se uma tabela de dimensão, está bem? Há muitos que provavelmente já ouviram este nome antes, aqueles que não ouviram, também não é muito importante pensarem nisso já, mas as tabelas que apenas contêm atributos são dimensões e as tabelas que contêm observações ou medições sobre a minha atividade de negócio chamam-se factos, está bem? E isto é um conceito técnico que nós utilizamos para diferenciar as tabelas. Vendas, evidentemente que são observações, não é? Page views também são observações sobre a minha atividade. Portanto, também vão para aqui. Os produtos são, mais uma vez, apenas atributos da minha atividade. E a mesma coisa se aplica às lojas, ok? Portanto, aqui temos as nossas 5 tabelas separadas em dimensões, atributos, e factos, observações, medições, coisas concretas sobre o que aconteceu, eventos, basicamente. E pegando em 3 destas 5 tabelas, que eu penso que vou utilizar o exemplo de vendas. Não me lembro o que é que vai aparecer agora, mas vamos experimentar. Sim, vendas. Portanto, tenho a minha tabela de vendas, não é? E essas vendas ocorrem numa loja, produto comprado por um cliente. Ou seja, a tabela de vendas vai ter a loja onde eu comprei o produto, o meu nome, o nome do cliente e o nome do produto. E depois, se eu quiser saber atributos sobre o cliente ou atributos sobre os produtos, mais coisas, o produto é de que marca, tem que preço unitário, tem que cor, tem que peso, as lojas, qual é a morada da minha loja, qual é que é o código postal, qual é que é a latitude e a longitude da minha loja. Isto está tudo guardado nas tabelas periféricas, nas tabelas de atributos. A única coisa que eu guardo nas vendas é o código do produto, o código da loja e o identificador do cliente, está bem? Por isso é que há esta distinção. Tipicamente uma grande empresa fará isto assim. E as tabelas depois no Power BI são ligadas entre si com o objetivo de as dimensões, as tabelas de atributo, filtrarem as observações, filtrarem o meu facto, a minha tabela de facto. E isto funciona da seguinte forma. Onde nas vendas eu tenho várias linhas com cada uma das minhas lojas, ou cada um dos meus produtos, vai haver uma e uma só linha por loja ou por produto nas minhas tabelas de atributos. Portanto, isto são relações chamadas many to one, está bem? Mas isto é um bocadinho mais técnico, nem toda a gente precisa de saber isto, é só uma parte para perceberem como é que as tabelas se relacionam. Os atributos filtram as observações,
os atributos são repetidos nas observações, as observações são filtradas pelos atributos, ok? Isto é um conceito difícil, mas já vos vou mostrar um exemplo. E agora, queria fazer um exercício com toda a gente, portanto, estão à vontade para tirar os vossos mutes. E tenho aqui um bocadinho mais de tabelas e queria que alguém me ajudasse a dividir as tabelas entre um lado e o outro. Não sei se alguém quer começar. Vamos começar aqui com esta primeira, a tabela dos produtos. Já vimos antes, não é? Alguém quer começar? Bruno, temos aqui mais outro também. Kátia. Olá, boa tarde. Olá, Bruno. Eu indicaria, se calhar, produtos para a tabela de atributos. Muito bem. Sim, senhor. Cá está ela. Vamos lá. E agora os clientes. Quem é que me sabe dizer? Clientes, também já vimos antes. Estão à vontade para falar. Isto agora aqui Atributo também. Atributos também, muito bem. Informação sobre inventário, stock. Observações, medições. Observações, muito bem. Aqui uma tabela de comentários sobre produtos numa determinada página web, não é? Temos aqui as nossas páginas web e os nossos anúncios ou nossa página de web e temos comentários. Comentários, o que é que será? Uma observação, uma medição ou um atributo? Observação. Este aqui se calhar não é tão evidente, mas é uma observação porque é um momento no tempo em que o sentimento dos clientes é analisado. Portanto, nós estamos a medir uma coisa, estamos a medir o sentimento do nosso cliente, não é? As emoções causadas pelos nossos produtos ao cliente, se quiserem. Portanto, sim, os comentários são observações. Vendas. Sim. Uma dúvida. O estoque não entraria como quantidade em atributos? O estoque, como é uma medição repetida ao longo do tempo para o mesmo produto, não é? Por exemplo, o produto Tridente, pastilhas Tridente, pode ter um estoque de 50 unidades ontem e só 20 hoje, não é? E, portanto, nós estamos a medir várias vezes a mesma coisa. E, portanto, é uma medição, está bem? Ok, está bem. Pronto. Obrigada. Vamos ao próximo. Quem é que será o próximo? Vendas, também já passámos por ele. Medição. Medição, muito bem. Agora aqui, cliques em anúncios. Medição, muito bem. Por acaso, olha aqui, enganei-me. Eu bem que me enganei. Fábricas. Atributos. Muito bem. Anúncios. Atributos. Muito bem. Lojas. Atributos. Muito bem. Agora aqui, arranjo dos sapatos. Medição. Muito bem. Colaboradores, ou seja, pessoas que trabalham na minha empresa. Atributos. Muito bem. E fotografias de produtos. Medição. Muito bem. Atributos. Medição. Podem haver atributos de fotografias. E isso seria uma dimensão acessória à tabela de fotografias. Mas isso é nível 17. Ainda estamos no nível 2. Pronto, aqui eu de facto fiz um erro. Por favor, tomem nota. Os cliques em anúncios são evidentemente observações. Está bem? Porque o mesmo anúncio pode ser clicado por várias pessoas diferentes, em momentos diferentes, ou até pela mesma pessoa em momentos diferentes. Está bem? Portanto, isto aqui é evidentemente um erro. Por favor, tenham isso em consideração. Pronto, portanto, tínhamos aqui um quiz rápido. E eu agora queria falar de visualizações. Portanto, já ligámos as nossas tabelas todas, já temos o nosso modelo de dados criado e vamos falar dos tipos de visualizações que o Power BI suporta. Temos os nossos clássicos, não é? Os gráficos de barras, os nossos gráficos de linhas. Esses são tipicamente utilizados para fazer medições, fazer visuais em que o tempo é uma variável que aparece no visual, ok? Se tivermos a ver medidas ou métricas versus atributos, tipicamente utilizam-se outros tipos de gráficos, está bem? Portanto, imaginem que querem ver apenas o total de vendas por produto, como fizemos há bocado, podemos utilizar um gráfico de setores. Se quisermos ver o total de descontos por produto, utilizamos o funil. O gráfico de fitas aqui é interessante porque mistura 3 possíveis variáveis, não é? Por exemplo, um atributo como, pensar aqui, a marca do produto,
e a grossura da fita pode ser a quantidade vendida e o eixo horizontal poderá ser o tempo também, ou algo assim do género. Portanto, há aqui alguns visuais que podem ser utilizados em outros contextos que não só medições versus atributos, mas percebem o que eu quero dizer. Quando são medições por medições, ou seja, medições contra medições, apenas números, tipicamente utilizam-se dispersões. Isso é o mais comum, aliás, é muito utilizado em estatística e em data science para percebermos qual é que é as correlações entre duas métricas e se há um conceito, não sei se alguém conhece de outliers, que é normalmente quando algumas das coisas que são medidas não fazem parte ou são muito pouco frequentes nas nossas observações, chamam-se outliers. Temos uma pergunta da Kátia, não sei se tem a mão no ar. Eu já, olá, Vasco, eu já Olá, tive, na tudo verdade, há algum tempo. Só não sei se desculpe, não prefere reparei. deixar. Não tem problema. Se prefere deixar Podemos para o deixar fim, para o Q&A? exatamente. Sim, sim. Ok, desculpe, eu não reparei. Não há problema nenhum. Não há problema. Pronto. Obrigada. Então eu também vou fechar muito rapidamente este tema, estamos quase a acabar. Medições por medições, tipicamente temos a dispersão, o gráfico de violino, que é uma coisa que permite perceber simetrias entre algumas métricas, e aqui uma coisa um bocadinho mais de engenharia, o gráfico polar, perceber se há ciclicidade ou ressonância entre as medições que nós estamos a medir. Isto da ciclicidade ou ressonância é para perceber se há periodicidade, ou seja, se a minha análise ou aquilo que eu estou a medir se repete ou se tem alguma sazonalidade ao longo, por exemplo, do tempo, sem olharmos para o tempo. E é essa a vantagem, é abstrairmos-nos do tempo e percebermos se há alguma ciclicidade nos nossos dados e especificamente medir qual é que é essa ressonância, tá bem? Tipicamente tem que haver pelo menos duas variáveis quantitativas para que isso seja possível, mas está aqui como exemplo. Por fim, depois temos aqui umas categorias externas. A primeira coisa são filtros. No Power BI isto é importantíssimo. Porquê? Porque nos permite criar a tal interatividade de que eu estava a falar no início, em que os nossos decisores podem interagir com os nossos relatórios. Temos filtros textuais, a típica pesquisa. Temos slicers, que basicamente filtram atributos ou mesmo métricas, também podem filtrar métricas do nosso relatório, e temos filtros temporais, como linhas de tempo, como intervalos de datas, etc. Depois temos aqui o nosso grande visual que mostra tudo e que favorito por toda a gente, que é o pivô, e temos aqui, eu vou dar mais 4 exemplos de outros visuais. Qualquer visual feito num ggplot em Python, isto já é para aqueles que estão habituados a trabalhar com linguagens de programação. Quem gosta de R ou de Python tem um contexto inteiro de R e de Python para poder trabalhar no Power BI, tá bem? E isto permite, como podem evidentemente compreender, o mundo. Portanto, um dia poderíamos falar disto se quiserem. Há montes de espaço para falarmos disto. Depois, se quisermos fazer análise estatística ou de distribuição, temos o histograma, não é? Que é basicamente é um gráfico que nos mostra frequências de uma determinada observação versus a própria observação. E um tree map, que é aqui uma espécie de gráfico de funil, só que transformado num quadrado. Há muita malta, especialmente na área do supply, de supply network management e coisas assim do género, que gosta do tree map porque lhes permite perceber as maiores vulnerabilidades de stock, por exemplo. E isso é interessante para eles. Pronto, portanto, aqui temos os nossos visuais e em teoria, estaríamos a acabar daqui a 5 minutos e queria-vos mostrar um exemplo uniformizado de tudo isto. É um exemplo que, na minha opinião, podia ser mais interessante se todos nós tivéssemos um desafio comum. Eu tenho e, portanto, pensei aqui num exemplo com o qual todos pudessem ressoar, tá bem? Ou seja, com o qual toda a gente pudesse compreender a razão de ser. E, infelizmente, não temos tempo para vos mostrar o processo todo, porque é um processo complexo, mas o relatório que eu vos vou mostrar é um relatório que, como se não tivéssemos já fartos de ouvir falar do tema, é um relatório sobre Covid-19. Feito por mim, que é 100% automático e que faz
tudo aquilo que eu vos falei, os tais 6 passos que o Power BI suporta, está bem? Pronto, vou abrir aqui o relatório para verem. É um relatório que em termos de design está completamente em branco, ou seja, não tem por objetivo mostrar visuais de forma apelativa. A versão online está bem organizada, mas a versão local não está, porque só tem aqui as coisas feitas. Não sei se os dados de hoje, entretanto, já chegaram. Era muito bom que já tivessem chegado. Eu tenho aqui, como podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dashboards, ok? A maior parte deles só tem um visual, mas podemos ir vendo o que é que cada um deles faz. Como podem ver, a última vez que eu atualizei este relatório foi no dia 7 de março. E, portanto, ainda há aqui alguns dados em falta. O que nos interessa saber hoje é quantos novos recuperados, quantos novos casos, quantos vacinados, etc. Portanto, isto se estivesse na versão web do Power BI já estaria a mostrar. Eu vou carregar aqui no refresh e vai aparecer os novos dados de hoje, se tudo correr bem. Sim, vão aparecer. Pronto, cá estão eles. Portanto, temos 847 novos casos, novos recuperados, 10.000 vacinados, etc. E isto está a ir buscar dados à DGS diretamente, ou seja, a DGS fornece uma fonte de dados web, que as pessoas podem ir buscar os dados online, está a ir buscar esses dados. Eu posso-vos mostrar aqui a fonte, está aqui a minha fonte casos, é uma fonte que vai buscar ao GitHub da DGS os dados todos, e depois eu faço aqui uma data de transformações para preparar os dados e transformar, lá está, as minhas tabelas, a tabela com por exemplo, o número de casos confirmados numa tabela isolada, com a tabela das datas noutra tabela isolada, e criar os meus atributos e as minhas medições, está bem? Isto depois aqui, Power Query, é uma coisa que existe também no Excel, é a ferramenta de transformação mais poderosa que existe para desktop, ou seja, para quem não quiser utilizar Spark ou SQL ou uma base de dados não relacional, isto é a melhor coisa que há no mundo, existe no Excel e existe aqui, encoraja toda a gente, se quiserem podemos fazer uma formação sobre isto também, porque dá pano para mangas, é extraordinário. Permite-nos criar as tais tabelas. Temos aqui uma tabela de vacinas, uma tabela de novos casos, por exemplo, e fazendo isto, depois aqui no modelo, temos o nosso modelo relacional em que temos uma dimensão, uma tabela de atributos com, por exemplo, o nome do dia da semana. Isto é importante, já vos vou explicar porquê, e depois todas as tabelas diferenciais de casos, que é novos casos, novos ativos, novos recuperados, etc. Temos os casos normais, não é? O total, vacinas Delta e vacinas total. Pronto. E aqui, se virem, já há várias coisas que são criadas. A primeira é as ditas tabelas, não é? Uma tabela de dados de datas, em que me permite, por exemplo, extrair o dia da semana, e isso é importante porque se vocês virem aqui, por exemplo, os dados mais recentes, vou utilizar um slicer para tirar só as semanas mais recentes de dados que temos de Covid-19. Hoje é terça-feira, portanto, se eu filtrar à terça-feira, isto é importante porque nos permite tirar uma conclusão muito interessante, que é, todas as terças-feiras das últimas 4 semanas os números têm descido. Mas esta semana voltaram a subir à terça-feira. Ou seja, tipicamente as terças e as segundas vêm com o balanço do fim de semana em que nem toda a gente gosta de se ir testar, e temos à terça-feira dados novamente a subir. Ou seja, a real razão pela qual isto está a acontecer, teríamos que olhar para a localização, porque isto é um problema de medição na Madeira. Acho que alguns de vós já terão ouvido falar disso. E pronto, portanto temos aqui os deltas, ou seja, novos casos, novos recuperados, etc. Depois, dividindo o mesmo gráfico por região, por ARS, por região autónoma de saúde, temos em Lisboa os dados ainda a descer, às terças-feiras, e era isso que vos queria mostrar. Terças-feiras, cá está ela, por acaso não é aqui, é no de baixo. Terças-feiras, por acaso ainda não, já voltaram a subir um bocadinho, mas não é estatisticamente significativo. Mas temos aqui só para Lisboa o número de novos casos. Mesma coisa para o Norte,
Depois temos a distribuição por faixa etária, porque houve aí uma altura em que a comunicação social dizia que os 20-29 eram os principais culpados pela terceira vaga, o que não é de todo verdade. Os 40-49 é que eram, mas pronto. Depois aqui uma análise da letalidade, em que temos o número diferencial de ativos num gráfico de barras, uma média a 7 dias de óbitos e novos óbitos num gráfico de barras e linhas conjugado, e depois temos aqui a letalidade, que graças à terceira vaga em Portugal tem estado a subir, mas estamos aqui a chegar a um platô, que é bastante interessante. Depois, olhando para os internamentos, boas notícias, como sabem, e depois a vacinação, que na última semana não foi muito famosa e nesta semana também não está a parecer que vai ser, mas como podem ver, até uma pessoa que não precisa de apresentar dados a uma empresa pode utilizar o Power BI e pode basicamente criar um dashboard e depois publicá-lo. Portanto, aqui chegaríamos à parte em que eu carrego no Publish e neste momento, se eu fizer isto, vai parar ao domínio da RB, portanto eu não posso fazer isso, mas basicamente cria um workspace. Eu tenho aqui o meu workspace pessoal, por exemplo, e aparece no Power BI online para qualquer pessoa poder consultar o mesmo relatório e possivelmente um dashboard extra ou outro que eu possa querer criar. Ou dados de streaming também, como falámos há bocado, isso faz online diretamente. Portanto, passámos por 8 dashboards diferentes no mesmo relatório. Como podem ver, há filtros. Uma coisa interessante é quando têm dados que precisem de filtrar, ele filtra automaticamente, não é? Portanto, se quiserem filtrar só só as novas primeiras doses ou só as novas segundas doses da vacina, podem fazê-lo, e há várias dimensões pelas quais podem interagir com os dados, está bem? Se eu tivesse aqui mais do que um visual, isso era mais evidente, mas no caso dos dados de Covid isso não é muito útil, porque são só métricas. O único atributo que temos aqui é a data, e depois tudo o resto é métricas, pela forma como a DGS criou o dataset. Pronto. Agora, eu queria, para não tirar tempo às perguntas, queria deixar os últimos 20 minutos que temos para abrirmos a sala e conversarmos à vontade e fazermos uma espécie de um brainstorming e de algumas perguntas que possam ter. Portanto, vamos fazer isso. Eu vou começar por dar a palavra à Kátia, porque a Kátia tem uma pergunta já há algum tempo para fazer. Portanto, começamos com a Kátia. Pode ser? Pode. Antes de mais, espetacular essa demo. Muito obrigado. E adorei este webinar. Embora não trabalhe com Power BI, gostava também de ter um overview. Muito obrigada. Bem. É esse, o prazer é meu. Aqui a minha questão é mais no sentido do meu trabalho diário e tentar perceber até que ponto eu poderia e conseguiria utilizar o Power BI. Sim. Ou seja, eu atualmente, toda a parte das funções que posso tratar por tu. À vontade, Sim. Claro que sim, Kátia. Toda a parte das funções que é possível fazer através do Power BI, eu faço através de SAS e Excel, ok? Então eu basicamente, eu consulto as tabelas em Data Warehouse via SAS, Sim. eu faço toda a parte da extração, transformação e depois no fim é como se fosse, não é neste caso no cliente onde estou, mas eu crio uma tabela final que não é um data mart, mas que irá servir neste caso de input para os relatórios que irei apresentar em Excel. Certo. Ou seja, eu tinha as minhas tenho duas questões, que Certo. se existe a possibilidade de aceder a essas bases que eu atualmente consulto em SAS, Sim. e a outra, que acredito que sim, é então os datasets finais que eu crio, de fazer o get data desse dataset. Sim, certo. Ou seja, a minha impressão é que SAS é uma fonte suportada, mas podemos investigar isso a posteriori e analisar o caso específico. O Power BI permite ligar a bases de dados não relacionais, a bases de dados relacionais,
e é uma coisa que se chama base de dados OLAP. Eu não sei se estão familiarizados com isso. São basicamente bases de dados em que as tabelas estão todas guardadas em RAM, estão guardadas em memória e, portanto, é mais rápido o processamento. Quando assim o é, o Power BI comporta-se em modo de Direct Query, ou seja, o Power BI não guarda na memória local do computador ou na memória online os dados. Ele vai fazendo as queries diretamente à base de dados. Portanto, eu não sei se o SAS é um caso desses. Se for, melhor ainda, porque nem sequer é preciso fazer get data, nem sequer é preciso refrescar os dados, porque é ao vivo, não é? Mas podemos investigar o caso específico e para além de dizer que sim, que é quase de certeza absoluta possível integrar com SAS, é possível integrar com SAS e ao mesmo tempo, e isto é a parte interessante do Power BI, com outras fontes no mesmo relatório. Ou seja, se por alguma razão a sua base de dados de SAS tem informação do produto, tem informação de vendas ou de algo do género e não tem informações, por exemplo, de densidade populacional numa determinada localização e isso era importante para a sua análise, é perfeitamente possível juntá-la no Power BI e normalizar os dados no Power BI de forma a que isso seja uma nova componente, um novo atributo importante para a sua análise que seja incluído sem que para isso seja necessário alterar a base de dados de SAS e adicionar os dados populacionais na base de dados de SAS. Certo, compreendido, sim. Eu Portanto, atualmente, multifonte, certo. sem dúvida. Uhum. Ao vivo depende da base de dados. Se SAS é suportado ou não, quase de certeza que sim. Mas podemos confirmar. Já tomei aqui nota e vou confirmar. Obrigada. Nada. Mais perguntas? Ou ideias? Tenho aqui o Bruno Carvalho. Olá, novamente. Olá. Quero também agradecer este webinar. Está fantástico, a apresentação é mesmo muito bonita e muito Obrigado. fácil de entender. Ou seja, é apelativa e também interativa. A minha dúvida é a seguinte: imaginemos que eu criava então um dashboard em Power BI e queria que diferentes utilizadores tivessem acesso a diferentes informações. É possível criar diferentes utilizadores ou permitir diferentes acessos? Sim. O Power BI Online, que é tipicamente a versão que vai ser depois entregue aos decisores, não é? Às pessoas que vão consumir o relatório, permite fazer ligações de Office 365, de Active Directory, de OAuth 2, ou seja, tudo o que seja identidade online pode ser assimilada, porque a pessoa é convidada para integrar o relatório, não é? Para ver o relatório, recebe um e-mail com o convite e depois é possível não só, e isto depois é uma coisa um bocadinho mais avançada, mas é possível não só filtrar que visuais ou que dashboards ou que relatórios é que cada utilizador pode ver dentro de um determinado workspace, como também, e isto aqui é o santo grau do Business Intelligence, filtrar linha a linha em cada tabela qual é que é o acesso dos utilizadores. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma tabela de atributos de vários países diferentes, e o Power BI tem os países todos, tem os dados dos países todos, e eu quiser criar grupos de utilizadores que só conseguem ver dados de um país, por exemplo, também consigo fazer. Isto chama-se Row Level Security e é uma componente do Power BI que é muito utilizada em empresas grandes. A RB faz bastante isso, a empresa onde eu estou a trabalhar. Mas lá está, é um caso de extraordinária importância porque estamos a falar de uma empresa que tem 40 mil empregados e o mesmo relatório está a falar de dados importantes para regiões de negócio diferentes e que, portanto, têm que ser protegidos uns dos outros porque podem querer tomar decisões com base em dados que não são deles, não é? Portanto, sim, Row Level Security sim, Dashboard Level Security também, Report Level Security também. Acho que a única coisa que não é possível é restringir acesso ao Workspace. Workspace é o grupo de relatórios. Tenho vários relatórios dentro de um Workspace. Se uma pessoa tem acesso a um Workspace, tem acesso a um Workspace. Pode tentar clicar num relatório e não o conseguir ver, mas consegue sempre ver o Workspace, está bem? Ok, perfeito. Muito obrigado. Quem será o próximo? Eu, por acaso, não sei se estou a ver... Eu só estou a ver algumas pessoas aqui no Teams mas pronto, assim já consigo ver. Quem quiser levantar a mão ou mesmo começar a falar, está mais do que à vontade.
algum desafio, alguma coisa que queiram ver. Kátia, não sei se a mão levantada é uma segunda pergunta ou se é só por esquecimento da última vez. Sim, esquecimento, peço desculpa. Ok, sem problema nenhum, Kátia, sem problema. Bruno, é a mesma coisa? Ou tem uma segunda dúvida? Surgiu uma segunda questão. Ótimo. Será possível depois ter acesso a esta apresentação no modo de visualização, ou seja, em Claro que PDF? sim. Claro que sim. Ok, Claro que sim. obrigado. Vamos partilhamos a apresentação. Há algumas funcionalidades da apresentação que eu até posso partilhar o próprio PowerPoint, o fecheiro, mas os dados de polling, por exemplo, não vão funcionar porque é preciso ter instalado um plugin. Mas claro que sim, claro que partilho a apresentação. Obrigado. Penso que não há problema, Ruth, pois não? Se a Ruth ainda está cá... Não Tá. tem qualquer problema. É só partilhar Ok. depois connosco e nós enviamos juntamente com a Partilho, sim, gravação e com o fecheiro também. Sim, ainda esta Muito bem, semana. muito E os bem. certificados também já agora. Claro. Eu depois tenho aqui uma sugestão de conversa para termos, que é se alguém tiver um use case com o qual já tenha, pelo qual já tenha passado e que não tivermos coberto aqui, por favor, perguntem, estão à vontade. Temos ainda um quarto de hora na nossa sessão. Quem quiser, eu não sei se, Ruth, se calhar tiramos já uma fotografia. Eu, por acaso, não tenho câmera no meu computador de mesa, mas se quiserem ligar as câmeras e tirar a tal fotografia que precisam para a academia, fazemos já isso. E quem quiser ficar depois a posteriori com mais tempo, eu estou disponível para mais perguntas. Não sei se alguém tem a mão no ar. Não, ainda não. Portanto, ficamos à vontade. Mais alguma questão? Mais alguém queira partilhar aqui com o Vasco? Parece que ficou tudo esclarecido, Vasco. Há aqui alguém Só ainda? de agradecer também pela apresentação, foi bastante útil e muito bonita, muito bem apelativa. E Obrigado. pronto, era só isso, não tenho nenhuma questão em específico, já tinha trabalhado no meu curso com o Power BI um pouco e quis um pouco vir conhecer e ver o que é que poderia aprender mais e fiquei a conhecer umas coisas diferentes. E pronto, era só isso, queria só agradecer pela iniciativa, foi muito agradável. Ora é essa, Robert. Muito obrigado por ter vindo e claro que isto numa hora e meia só se pode falar de algumas coisas. Eu, por acaso, há muitos outros tópicos que gostaria de ter falado dentro deste tema, mas infelizmente o tempo é este e se calhar, quem sabe no futuro fazemos uma segunda sessão um bocadinho mais avançada. Há perfeitamente espaço para isso. Aliás, tinha falado com a Ruth sobre o assunto e também com o Jorge. Quem sabe falamos disso no futuro para nos podermos ver novamente. Mas muito obrigado pelo elogio e fico muito grato mesmo. Sim, nós também vamos enviar já agora o questionário de avaliação da ação de formação. Se quiserem fazer alguma sugestão dentro deste tema, para nós dinamizarmos, aproveitem também. Claro que sim. Bom, se ninguém mais tiver perguntas, se tiverem, ponham a mão no ar. Mas se ninguém mais tiver perguntas, se calhar tiramos a nossa fotografia, Ruth, e fechamos o tema. Exatamente. Quem quiser ligar a câmera, pedia só que parasses de partilhar, Vasco, para conseguir tirar aqui o... Vamos a isso. O print. Acho que não conseguimos que apareça assim muita gente. Se fosse no Zoom era melhor, não é? Desculpa interromper-te. Há uma opção que não sei se apanha toda a gente, que é o Together Mode. Se fores aos 3 pontinhos, More Actions. Certo, sim. E depois dá para pôr, tipo, imagina, num estádio ou num anfiteatro. Okay. Fica muito pequenino, mas é só por ser simbólico. Desculpa ter gostado da palavra. Não, eu aqui agradeço. Acho que exatamente, acho que já está a Gallery também ficasse aqui com mais pessoas. Ok, então vá aos 3. 1, 2, 3. Obrigada a todos e pela vossa participação. Se tiverem alguma questão, entretanto, aproveitem, ainda temos aqui uns minutinhos.
Exatamente. Se calhar fechar dizendo, temos aqui algumas pessoas com a mão levantada. Quem quiser sair está à vontade. Muito obrigado mais uma vez e espero ver-vos em breve. Tchau, obrigada. Muito obrigada, boa semana a todos. Obrigado, bom trabalho. Obrigada. O Danilson estava aqui com a mão levantada. Alguma questão? Sim, estou a ver. Danilson, Sim, tudo bem? eu tenho uma dúvida. Sim. Ponto. E antes eu queria agradecer estar aqui nessa formação da UBEI. Foi muito bom ter mais conhecimento sobre o Power BI e eu tenho uma dúvida que desde que tempo eu tenho essa dúvida? Tipo, o Power BI tem alguma coisa a ver com cientista de dados? Com o Big Data, aliás. Sim, portanto, a pergunta é muito pertinente, porque o grande ramo dos dados, não é? E dentro do ramo dos dados temos vários centros de competências. Tipicamente nas empresas temos vários centros de competências. Tipicamente temos o centro de competências de Analytics, no qual se insere o Power BI, e cujas fontes podem ser fontes de Big Data, ou seja, processamento massivo de dados com muitos milhões de linhas de várias origens diferentes e de vários índoles diferentes, que depois entregam as tabelas finais ao Power BI, para o Power BI fazer a visualização dos dados. Primeiro caso. Segundo caso, que foi o primeiro conceito que o Danielson introduziu, que é o conceito de cientista de dados, Data Scientist. Sim. Data Scientist, tipicamente, é um trabalho generativo. É um trabalho que, com base num conjunto de dados A ou B, se gera nova informação que não era antes compreendida nos dados anteriores e que também pode ir parar ao Power BI, no ramo de visualização e apresentação. Ou seja, as fontes do Power BI, as fontes de dados do Power BI, podem ser fontes de Big Data, fontes de Data Science ou até mesmo fontes mais cruas, diretamente vindas de bases de dados ou fecheiros simples, ok? Portanto, em termos da divisão das disciplinas, sim, o Power BI interseta-se em algumas competências com o Big Data. Por exemplo, a minha equipa é uma equipa de Big Data na RB, mas também há outras equipas que podem fornecer dados no Power BI, como equipas de Data Science, equipas financeiras, equipas de recursos humanos. Isto tem aplicações em todo o lado onde seja preciso mostrar informação, basicamente. Sim, não sei se respondi à pergunta. É uma pergunta difícil, na verdade é uma pergunta difícil. Porque é uma pergunta muito teórica e muitas vezes há muita interseção de conceitos. Portanto, apesar de, por exemplo, eu fazer parte de uma equipa de Big Data, eu já tive que trabalhar com algoritmos que são generativos e, portanto, muitas vezes são conceitos que só existem no papel, não é? Depois há muitas disciplinas que se cruzam umas com as outras dentro desta área. Portanto, sim, sem dúvida que o Power BI se insere nessas duas temáticas que o Danielson referiu. Sim. Obrigado, então, pelo esclarecimento. Prazer é meu. Mais alguém tem uma dúvida, ou 2, ou 10? Temos 5 minutos ainda. Eu ficarei na sala até às 8. Quem quiser pode ir saindo e ficamos por aqui. Ora, temos uma mão levantada da Fernanda Albuquerque. Olá, Fernanda. Olá, boa noite. Boa noite. Parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Gostei muito. E eu estou assistindo junto com o meu marido, e o meu marido tem uma dúvida. Sim, senhora. Vamos a isso. Oi, Vasco. É o Leonardo falando, tudo bem? Olá, Leonardo. Prazer em conhecê-lo. Prazer é meu. Eu tenho uma dúvida em relação ao acesso, como é feito o acesso do Power BI com o SAP. Eu trabalho como consultor SAP e isso me deixou um pouco curioso. Muito bem. Então, nesse caso, tenho uma pergunta para si. A sua fonte SAP é uma fonte local, on-premises, ou está em cloud? Seria local.
É local, muito bem. Então, tipicamente, o que acontece é que na sua empresa terá que ser criada uma máquina virtual onde que vai funcionar como proxy entre o nó de cabeça do seu cluster de SAP. Eu vou assumir que é uma instância de HANA ou de BW, e que vai haver uma máquina virtual que faz de gateway para o serviço do Power BI. Ou seja, eles criam uma máquina virtual na vossa empresa que permite os dados passarem a vossa firewall e entrarem no serviço de Power BI web. Mas isto só é preciso quando vai publicar o relatório na web. Porque antes disso, basta estar dentro da sua rede local na sua empresa, ou com uma VPN, também dá, para se ligar à base de dados de SAP. Porque muitas vezes, quando tem uma base de dados de SAP HANA, por exemplo, eles vão-vos dar um hostname, não é? Um IP, 10.20.0.37 ou uma coisa assim do género, uma porta, e o Power BI já tem o driver necessário para conseguir ligar à base de dados de SAP HANA ou de BW. Portanto, ele vai imediatamente mostrar-lhe as tabelas que essa base de dados tem e consegue importar as tabelas diretamente. O SAP HANA, o serviço de SAP HANA, é outro serviço que permite fazer direct query, ou seja, que permite live information de ser partilhada com os relatórios, ou seja, não precisa de importar os dados para a memória local do seu computador. O Power BI transforma as suas visualizações em queries que vão diretamente para a base de dados de SAP HANA. No caso de SAP BW, o módulo de query é import, ou seja, ele guarda os dados na base de dados local do Power BI na sua máquina ou online e depois mostra os dados. Portanto, para haver uma ligação online, resumindo, é preciso utilizar um gateway, chama-se mesmo um Power BI On-Premises Gateway. Se quiser, eu depois mando-lhe o link para saber criar essa instância. Se quiser só desenvolver dentro do escritório ou com uma VPN um dashboard que liga à base de dados de HANA, só precisa estar ligado à VPN e pôr o hostname do nó de cabeça da base de dados. É muito simples, na verdade. Eu, aliás, não sei se consigo mostrar. Fazer isso aqui. Eu não tenho, por acaso, a ERB não trabalha com nenhuma base de dados de SAP HANA, mas eu posso mostrar aqui, se eu for ao Get Data outra vez. Se reparar aqui, base de dados, temos SAP HANA, não é? E SAP BW. Quase de certeza absoluta que vai ser SAP HANA, no seu caso. Se for BW também pode ser, mas SAP HANA é o mais indicado, na verdade, porque é uma OLAP, é uma base de dados OLAP, guarda os dados em memória RAM também. Pronto, portanto, se eu carregar aqui no Connect, olha, por acaso o meu computador ainda não instalou o driver, mas, porque eu mudei de computador há pouco tempo, a equipa de SAP disponibiliza um driver para fazer a ligação, que penso que é o driver de SAP de ODBC normal, que eu também não consigo descarregar porque não tenho um login criado no SAP, porque não sou cliente SAP, mas é muito simples fazer isso. E se houver alguma dúvida nessa área, também posso ajudar no momento, se tiver dificuldades, está bem? Ok, valeu. Pronto. Muito obrigado pela explicação. Nada, ora é essa. O prazer é todo meu. Muito obrigada. Bem. Ora é essa. Fernando, obrigado. Entretanto, falta um minuto para terminarmos, portanto acho que é melhor ficarmos por aqui. Eu queria mais uma vez agradecer a todos os que vieram e esperar se calhar ver-vos no futuro numa segunda sessão em que possamos ser mais concretos em algum tópico. E pronto, muito obrigado por terem vindo. Obrigado nós, Vasco, pela tua colaboração. Obrigada. É essa. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, boa noite.